Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero falar um pouquinho para você que está iniciando o hábito de assistir podcast, seja pelo YouTube, em vídeo ou por áudio, que você pode assistir o podcast tanto na hora que for tomar banho, no horário que você for trabalhar, no momento de lazer e descanso, numa pausa do horário do almoço, quando estiver cozinhando. Enfim, você pode assistir esse podcast de maneira fracionada, pode acelerar, pode pausar e continuar em breve, no momento que você sentir à vontade. Por quê? O podcast ele é um papo descontraído e não tem tempo para começar e nem para terminar. Então, fiquem à vontade para assistir no decorrer da semana, porque em breve vai sair um próximo episódio. É isso. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Cal Ferronato. Seja bem-vinda, Cal. A Cal me mandou como que ela gostaria de ser apresentada, uma introdução aqui, né, de quem é a Cal. E eu vou ler um pouquinho para vocês. Então, a Cal, ela é empreendedora, criadora de conteúdo, influenciadora e treinadora. Também é cofundadora de um projeto nacional chamado W2W Club. O clube, ele potencializa a vida de mulheres através de conexões e conhecimento. Além disso tudo, a Cal é mãe do João Vitor, de 7 anos. Isso aí, muito prazer. Sou eu. Que lindo, Cal. Um breve resumo, né? É meio difícil a gente se resumir num parágrafo, mas basicamente é isso. Que lindo, né? Você, quando eu pensei em você para vir pro Geladeira, eu pensei assim, eu preciso de uma mulher que é exatamente aquilo que muitas de nós somos. Uma mulher que cumpre diversas tarefas, que tem diversos papéis dentro, né, do nosso contexto hoje, da modernidade. E que representa muitas de nós, assim, muitas mulheres que vão assistir esse podcast, elas vão olhar para você e perceber o quanto somos todas parecidas. Mas eu quero escutar, antes de contar a história da Cal hoje, eu quero escutar quem era a Cal na infância. Quem era você, como que era a tua família e o que vocês comiam quando vocês eram crianças, se você tem irmãos e tal. Eu tenho 2 irmãs, tenho um irmão também. Esse irmão eu acabei conhecendo há poucos anos, a gente nem sabia da existência desse terceiro irmão, então eu cresci com 2 irmãs dentro de casa, e quando a gente fala de alimentação na minha infância, me vem na hora na cabeça uma gaveta que tinha na cozinha sempre, bem grande, que tinha tudo que qualquer criança sonha na vida. Então tinha bolacha, tinha salgadinho, tinha pipoca. Nossa! Tinha. E sempre muito à disposição esse tipo de comida. Eu acho muito engraçado, porque hoje eu tenho o João Vitor, tem 7 anos, lá em casa não tem. Consumiu a gaveta, não existe. Não existe essa gaveta no momento lá em casa. Não vai existir se eu quiser, não vai existir essa gaveta lá em casa. Mas quando eu penso, né, em alimentação na minha infância, eu lembro muito dessa gaveta. Então era de praxe, assim, saía do almoço, abria a gaveta e pegava o chocolate da tarde. Depois, mais tarde, pegava a bolachinha da tarde. Então, não tinha um controle de quantidade. A única coisa que eu lembro que a minha mãe controlava era o refrigerante, que só podia fim de semana. Sim. Mas todo o resto era liberado. Sim. E tem muito essa relação, né? Que algumas coisas, elas são proporcionadas apenas no final de semana e tem outras que estão no dia a dia. Então, vocês tinham acesso a um chocolate, um doce e tal, sempre que queriam, durante qualquer horário do dia e tal. E como que você sentia tendo esse acesso livre? Assim, você percebia que você comia bastante, que você tinha esse hábito de consumir sempre doce, ou por estar disponível você nem comia tanto? Eu acho que eu e minhas irmãs, a gente sempre comeu bem, tanto coisa saudável quanto coisa não saudável. No entanto, a gente sempre gastou bem. Então, a gente sempre... uma obrigação dentro da nossa casa sempre foi, né? Estudar é obrigação, estudar e passar de ano. Fazer inglês era outra obrigação, não tinha opção de não querer fazer. E atividade física. Então, cada uma podia escolher por qual caminho ia seguir, mas não podia não fazer. Sim. Então, nós sempre fomos crianças e adolescentes muito ativas em tudo. Eu acho que... E quando a gente é mais novinho, o metabolismo, ele ajuda. A criança em fase de crescimento, ela tem uma demanda energética maior. Então, eu nunca senti, né? Eu nunca engordei, nunca nada disso. Mas é porque a gente sempre foi realmente muito ativas mesmo. Sim. Sabe que eu te pergunto? Porque muitas pessoas pensam assim, proibir é pior
ou é melhor deixar solto e a criança vai fazer as escolhas, né? Então, poxa, vocês tinham uma gaveta de doces ali. Vocês poderiam acabar com a gaveta em um dia, ou vocês poderiam pegar um doce por dia. Eu acho que por ter disponível sempre, a gente não era a maluca do doce, eu acho. Sim. Era até comedida, assim, comia, mas não era, sabe? Sim. Por estar disponível, eu acho que talvez faz sentido. E, Cal, você pensa assim, que teve algum momento na tua vida, assim, na primeira parte ali da infância e adolescência, que você começou a perceber que a alimentação era alguma coisa que influenciava na tua saúde, enfim, alguma coisa Não. assim? E olha só, eu sempre observei o meu pai, ele é toda a vida disciplinado, regrado, faz atividade física, se alimenta direito. E eu lembro que a gente sempre almoçava juntos, era padrão lá em casa era almoçar juntos. E a gente sentava na mesa e o meu pai, antes de comer a comida, ele enchia um pratão de salada. E naquela época, há 20 anos atrás, ele já enchia de salada, ele colocava um monte de semente, um monte de coisa em cima que eu nunca nem tinha visto na vida. E eu olhava assim, pai, essas comidas de passarinho, eu amava comida de passarinho. Eu falei assim, filha, e como é que tu gosta disso? Eu lembro muito dessa cena. Filha, eu não gosto, mas tem que comer porque faz bem, não interessa. Criança faz o que gosta e adulto faz o que tem que ser feito. E ele falou, não foi nessas palavras, mas foi isso que ele me disse. E eu nunca esqueci daquilo, de ver ele comendo aquela saladona com semente, não amando aquilo, mas comendo porque precisava comer. Porque era saudável, porque queria fazer bem pra ele, né? E hoje eu vejo muito esse comportamento na minha vida. Eu trago muito esse comportamento pra minha vida adulta hoje, né? Então, eu já vi você falando essa frase. Então, meu pai. É muito bonito, né? A gente vê o quanto que a gente consegue ser influenciado dentro de casa, tanto positivamente como às vezes negativamente também, né? Sim, depende super. do que a gente faz com aquilo, né? Mas de conseguir carregar os pontos positivos, né, dos nossos pais, assim, do que eles puderam entregar pra gente, né? Eu falo também, né, muito, as palavras, elas têm um poder, mas o exemplo, ele arrasta. Então, às vezes, eu tô lá, né, eu sou mãe, eu sou pai, e eu tô ali tentando falar pro meu filho, dia após dia, o quanto ele tem que se alimentar bem, que ele tem que fazer atividade física, porque é importante, isso, aquele outro, mas, no entanto, ele é reflexo do que são os meus hábitos. Sim. Se ele não me vê fazendo, se ele não me vê comendo, muito dificilmente ele vai começar a fazer simplesmente por aquilo que eu falo. Então, antes de eu querer ensinar, falando, peraí, deixa eu rever. O que é que eu tô fazendo, né? Como é que eu tô agindo? O que é que eu como? Como é que são os meus hábitos? Porque as crianças, elas tendem a repetir os padrões, né? O que eu vejo os meus pais fazendo? Exatamente isso, Cal. O que a gente vê sempre assim, é que os pais gostariam que os filhos comessem vegetais, que os pais gostariam. Mas se os pais não têm esse hábito, infelizmente, é muito difícil uma criança que não faz as compras e que não é a pessoa que faz a gestão da sua própria cozinha ter essa iniciativa, né? Então, a gente realmente é aquilo que os nossos pais ensinaram. Claro que a gente vai evoluindo no decorrer do tempo, às vezes, quando a gente entra em contato aí com... enfim, na adolescência, né? Ou vai fazer uma viagem, ou vai morar sozinho. O ser humano, ele começa a agregar coisas que vieram depois. Mas ainda a essência é o que foi disponibilizado e o que a gente viu sendo feito dentro de casa, né? Total. É que acontece muito. A gente acaba sendo reflexo de todo o nosso meio, né? Então, lógico, quando a gente é criança, o João Vitor, ele ainda é uma criança, ele tem 7 anos. Eu influencio totalmente a vida dele ainda. Mas ele já tá entrando numa fase onde os amigos da escola começam a influenciar, as professoras começam a influenciar. Depois ele vai partir para uma adolescência, para um início ali de adulto, onde um novo ciclo começa a influenciar ele, né? Então, eu tenho muito sobre mim essa responsabilidade em cima dele, que nesse momento é meu papel. É meu papel fazer, né, através do meu exemplo, fazer ele se alimentar direito. Esses dias você viu uma cena que foi fofa, porque o João Vitor, ele gosta de comer comida, tipo arroz, feijão, ovo, peixe, ele gosta, mas ele não come, tipo, salada. É difícil ele comer... Vegetais. É difícil. Mas eu como todos os dias, e ele me vê comendo todos os dias. E vira e mexe, como quem não quer nada, eu tô na mesa e eu começo a falar por que aquele alimento é bom, por que isso aqui tem que comer e tal, e eu vou introduzindo meio que, né, ele ama motocross. Então, eu vou falando, né, sobre os pilotos de motocross e tal, o que eles comem. Mas, assim, que sem... Eles são fortes, potentes. Isso. Eles comem. Mas, tipo, sem pressão. Sem, tipo, você vai comer isso, senão você não vai, sei lá. Sim, colocar algo em jogo que ele gosta. Exato.
E aí, assim, aí esses dias a gente tava almoçando e tinha um pratão de salada, eu me servi e tal. Daqui a pouco eu olhei ele pegando alface, colocou no prato dele. E eu fiquei quieta, a minha mãe tava com a gente, eu olhei pra minha mãe e fiquei quieta. Fiquei olhando naquele prato de salada. O que ele vai fazer com esse prato de salada? Daqui a pouco ele pegou, começou a dobrar a alface e comeu uma alface assim. Meu filho, tu tá comendo uma alface, meu filho? Eu assim, tô, por quê? Eu falei assim, meu filho, tu tá comendo uma alface. Daí eu peguei e dei um beijo nele assim, ô mami, eu sempre vejo você comendo, porque eu perguntei pra ele, por que tu tá comendo? Então, daqui do nada, agora você vai comer uma alface? Aí ele falou assim, é que eu sempre vejo você comendo. Ele falou exatamente isso. Assim, cara, e eu não precisei ficar ali, sabe a mãe chata, insistindo né? que... Pô, isso dá uma quenturinha no coração. Nossa, assim, né? muito. Tipo, pô, valeu a pena. Deu certo, tá dando eu certo. só ser o exemplo é uma coisa que realmente só já é muito, né? Exato. Ser o exemplo. Eu achei que na hora que você contou a história, eu pensei assim, ele vai falar que quer ser piloto de motocross. Eu quero ser piloto de motocross, eu vou comer essa alface. Também. Mas também teve influência. Mas é isso, né? De você conseguir, através das pequenas coisas que você faz repetidamente todos os dias, mudar a realidade das pessoas ao redor. Exato. Isso é uma coisa que eu escuto muito na prática clínica, inclusive, assim, por exemplo, vem uma mulher consultar comigo e ela fala, cara, as pessoas ao meu redor estão sendo influenciadas pelo meu estilo de vida, né? E isso é uma coisa que é nítido, acontece. Uhum. E quando você fala de uma criança que está no processo de desenvolvimento, é mais forte, mais potente ainda, né? É incrível. Do teu pai, assim, você lembra dele comendo muitos vegetais e tal. E vocês eram quantos em casa? Éramos 3 meninas e o meu pai e minha mãe. Aham. E a tua mãe cozinhava e tal? Tinha uma habilidade de cozinhar? Cozinhava e cozinhava bastante. Sempre tinha muita comida. Tipo, era arroz misturado com feijão, que era misturado com macarrão, que era misturado com... Sim, vários carboidratos, vários salada, mas tinha salada bastante. Tinha. Legal. Sempre. Show. E daí, quando foi chegando ali a adolescência e tal, teve um momento em que você saiu de casa e você teve algum desafio assim, nossa, agora eu tenho que cozinhar. Você chegou a aprender a cozinhar ou você gosta de comer fora? Eu fui morar fora quando eu tinha 16 anos. Saí de casa com 15, logo fiz 16. E foi um período onde eu engordei bastante. Porque, mais uma vez, né? O nosso meio, ele nos influencia diretamente. Então, fui morar numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Acabei conhecendo pessoas naquele lugar. E aquelas pessoas não tinham hábitos tão saudáveis. Eu tinha ido para um lugar para estudar. Então, eu estudava o dia inteiro, fazia cursinho e tal. E a comida era o que tava, era o lanche da lanchonete, era pizza à noite, era qualquer coisa, né? E aí eu acabei virando produto desse meio. Acabei ficando parecido com todo mundo aqui. Pra onde que você foi? Eu fui pra Curitiba. Foi morar em Curitiba pra estudar? Isso, Você é da onde, nacional? Eu sou de Chapecó. Chapecó, pessoal do Oeste, que legal. E aí depois eu retornei pra Chapecó, precisei retornar, fiquei morando mais uns 3 anos em Chapecó. E ali foi quando eu voltei para aquilo que eu já conhecia, né? Então, vendo sempre o exemplo ali, meu pai, minha mãe, ele sempre inserindo muita gente no esporte, né? Sempre trazendo um bom exemplo dentro de casa, eu acabei ali retomando pro que eu era antes. Sim. Emagreci, voltei pra academia, voltei a me alimentar direito e tudo mais. Quando a gente sai, né? Quando o ser humano ele sai do seu berço, assim, da família, ele precisa passar por essa fase de adaptação, né? Que é o quê? Pô, agora eu vou ter que fazer as minhas escolhas, mas tudo envolve uma rotina, né? Uma estabilização e os teus amigos. E é normal que quando você sai de casa, às vezes você se depara com coisas que não estão no teu hábito alimentar. E você ter essa... E sabe o que acontece, Ari? Às vezes, até pra gente se sentir incluída num meio. Imagina que eu tinha ido morar num lugar onde eu não conhecia ninguém e eu precisava de amizades, eu precisava fazer amigos ali. E ali eu encontrei as primeiras pessoas que eu conheci, elas tinham aqueles hábitos, né? Então, comer qualquer coisa mesmo, assim. Não tinham hábito de atividade física, nem de alimentação saudável, nada. Se eu tento entrar num meio como esse, e eu sou totalmente diferente deles, eu não consigo permanecer ali. Encaixar. Não consigo me encaixar. E isso é muito inconsciente. Eu acabo começando a fazer igual, parecido, para eu me sentir pertencente àquele meio, para que eu possa me encaixar em algum lugar. Porque todo ser humano, ele tem a necessidade de pertencer. Eu preciso me sentir pertencente, né? Então, eu chego ali,
Opa, peraí, então quer dizer que para eu ficar aqui eu preciso começar a agir parecido, eu falo parecido, eu me visto parecido, eu como parecido. Pronto, eu tenho um grupo. Eu tenho um grupo. E agora eu sou amado. Sim. Né? Então, esse movimento, ele acontece muito, especialmente quando a gente não tem uma inteligência emocional muito clara, muito desenvolvida ainda, tá né? desenvolvendo identidade, né? Isso, E nessa fase é um desafio, assim, porque realmente, quando você quer ser incluído, né? Que você quer ser aceito naquele grupo, às vezes você acaba repetindo e esse é um desafio, assim, né? Quando você não tá com a tua identidade desenvolvida. Isso acontece muito nessa fase transitória ali da adolescência para maturidade, né? Enfim, a gente tem essa relação até assim com o uso de bebida alcoólica, drogas e comida, porque você tá relacionado, então assim, os meus amigos fazem isso, também vou, né? Às vezes até os pais... às vezes tu nem gosta. Você vai repetir só porque você tá no grupo, né? Exato. Isso é uma coisa que eu falo bastante também na prática clínica, que o hábito de beber bebida alcoólica, às vezes não é por vontade de degustar aquela bebida, é porque você tá no contexto, né? Então assim, eu tô aqui nesse contexto, então... enfim, tá todo mundo bebendo, eu não vou ser a chata que não vou beber. Porque vão me chamar de chata. Geralmente é assim, né? Mas tudo bem, você tem a tua personalidade, você poderia, muitas vezes a gente se vê nisso agora, na vida adulta, nem somos adolescentes, mas, né? O ser humano às vezes se vê assim, pô, tá todo mundo bebendo, vou beber alguma coisa, não vou ficar com a mão vazia, né? Não vou também pra uma balada e ficar sem beber, não, vou pra poder socializar. Eu já cheguei a fazer... Eu não sou o de beber, não sou de ficar acordada até tarde, enfim. Mas teve uma época, alguns anos atrás, quando eu tava numa fase solteira e tal, eu saía com as minhas amigas. E eu não gostava de ficar bebendo na noite, assim, né? Sim. Mas toda a vida eu pegava uma taça, enchia de água, enchia de gelo. E era um gin. Pra ficar com uma coisa na mão. Não, e era tipo assim, as pessoas iam me falar, não, eu já tô tomando um gin. E era água que tinha dentro. Fiz isso muitas vezes. Mas justamente porque se eu não tiver nada na mão, vão dizer que ela é chata, chatinha, ela não né? Não participa. Não. Então, vamos... Esse é um ponto muito delicado, né? Que eu vejo, assim, da gente conseguir socializar sem ter que repetir o que o grupo tá fazendo, né? Claro que muitas vezes, às vezes, na adolescência é bem difícil, assim, né? Você conseguir ter... Porque isso está relacionado com a nossa identidade, né? Com assim, cara, eu sou eu mesma, não preciso beber uns drinks para poder falar ou rir o que eu riria sem beber, né? E tal, eu tô aqui, né? Estou presente mesmo. E esse processo, ele vem no decorrer da vida, assim. Tipo, pô, tô com muita vontade de degustar um vinho mesmo e eu quero beber ele. Agora, nem tava tão afim. Então, fazer essas escolhas é uma coisa um pouco difícil, às vezes, quando a gente tá desenvolvendo a personalidade, né? Quando tá nesse processo ali de adolescência, assim. Bom, então você voltou pra Chapecó e daí ficou com a família um tempo e depois... Veio pra Floripa? Vim pra Floripa, eu tinha uns 21 anos, mais ou menos. Vim pra cá, vim morar com a minha irmã aqui. Enfim, vim também porque meu pai precisava que eu viesse, enfim, por algumas questões lá da nossa família. Vim pra cá, que mais uma vez eu tive que me inserir no meio, eu não conhecia absolutamente ninguém aqui de novo. Sim. Mas eu acho que Floripa, não sei, Floripa tem uma vibe, uma energia que traz as pessoas mais pra saúde, eu não sei, né? A atmosfera aqui. Não é à toa 42 praias, né? Não é à toa, né? A gente tem que estar preparado pra botar biquíni o ano inteiro. Exato, pra ficar em contato com Exato, Mas eu percebo a minha vida, assim, até talvez os meus 30 anos, mais ou menos, sempre muito... volátil, vocês costumam chamar de efeito sanfona, assim, né? Oscilando. Então, não tinha uma constância. Não, é isso aqui, e é isso aqui, e eu sou assim. Não. Tinha vezes que eu tava super bem, aí tinha vezes que eu descambava inteira. E aí, eu estudo inteligência emocional, né? A gente trabalha com isso dentro do clube. E aí, eu comecei a entender que... Ok, talvez eu esteja agindo uma vida inteira emocionalmente. Quando eu tô feliz, eu ajo de um jeito. Quando eu tô triste, de outro. Quando eu tô entusiasmada de um. Quando eu tô emburrada de outro. E aí, quando a gente fica agindo emocionalmente, comendo emocionalmente, a gente não consegue manter uma constância, né? Eu vivo numa montanha-russa. Sim. Eu não tenho uma constância, eu não tenho um padrão de resultado. E aí, algo que eu desenvolvi, que eu venho desenvolvendo, na verdade...
ainda tô longe do que eu espero me tornar um dia. A gente tá sempre no processo, né? É agir muito mais racionalmente do que emocionalmente. Então, por exemplo, tô num lugar ali, numa janta, os meus amigos estão tomando vinho, eu penso, cara, eu preciso tomar, eu tô afim mesmo, eu vou tomar só porque a galera tá tomando. Sabe, começar a se perceber, se fazer esse tipo de pergunta mesmo. Eu vou comer esse bolo aqui porque todo mundo na mesa tá comendo e se eu não comer eu vou ser chatinha? Ou será que eu quero realmente comer esse bolo agora? Será que eu quero esse bolo? Né? Eu preciso desse bolo. Trazer pra superfície, né? Porque às vezes a gente nem pensa, simplesmente ele tá ali, eu vou lá, já que eu tenho o hábito, o costume de sempre que tem um bolo na minha frente, eu corto o bolo, boto no prato e como, sem nem pensar, é dar um tempo antes. Cara, eu preciso, analisar, eu quero, né? faz sentido. E aí eu dou ali uns minutos, penso, e digo assim, cara, não. Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes não. E é muito mais gostoso quando você sabe que você tá comendo esse bolo por escolha própria Isso. e não porque você foi no fluxo. Exato. Né? Porque daí você pensa assim, não, eu realmente, esse bolo aqui, ele tá gostoso, hoje eu vou comer e tal, porque eu quero me permitir, eu escolhi isso. O pior é quando o ser humano come e pensa assim, pô, mas eu nem queria. Ai, putz. Ou tipo assim, tu começa a comer, tá ruim, mas tu termina de comer mesmo. Já começou, porque, né? tipo assim, tu nem pensa, por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou terminar isso que eu não tô querendo? Né? É muito no automático, assim. A disciplina, ela nos traz o poder da escolha. Quando eu desenvolvo ações racionais, quando eu desenvolvo disciplina, eu tenho a possibilidade de escolher. Quando eu não tenho disciplina, eu faço simplesmente porque eu sempre fiz. Eu não penso se eu quero, se eu preciso, se tá certo. Eu simplesmente vou lá e faço. Eu fico muito à mercê da minha vontade, da minha falta de vontade, da minha emoção. De como você tá hoje, né? De como eu tô hoje. Isso oscila muito. Exato. Uma coisa que eu sempre vejo, assim, é que realmente existe essa oscilação emocional, né? Que cada dia é um dia, o ser humano tá de um jeito. E no mesmo dia, a gente fica triste, feliz, alegre, emburrada, chateada, no mesmo dia, né? Exatamente. E a fome e o comer, ele às vezes pode estar agarrado nisso, em como que você está. Então, a gente conseguir separar essas duas coisas é muito importante. E com essa análise, né, de exatamente é o que eu quero ou não, é muito importante. E mais, você saber que a comida, ela não vai resolver a questão emocional, né? Ela não vai... Ela dá uma tapeada por um minuto, mas depois o problema vem, às vezes, em dobro, né? Exato. Porque aí tu tá com o teu problema emocional e mais com o problema do peso na consciência, que às você vezes. nem queria ter comido, aquela Exato, coisa, né? E é uma coisa bem nítida, assim, né? Sobre a compulsão. Você já observou em você algum episódio, assim, de compulsão alimentar? Onde você conecta as emoções e você come pelas emoções? Antes de você trabalhar isso? Não, eu acho que compulsão alimentar, eu acho que não. Eu acho que muito mais eu percebo sempre uma influência externa. Assim, cara, tá todo mundo comendo. Vou comer. Sabe? Sim. Muito mais isso, assim, da influência mesmo do que uma compulsão. Porque tem gente que fala assim, quando eu fico triste eu como muito. Ou quando eu fico triste eu não consigo comer. Com as emoções, né? Não, porque eu já tive episódios de tristeza e não conseguir comer, tristeza e querer comer, então... Não tá muito relacionado a isso, assim. Sim. Você falou pra mim ali que você come pra se nutrir, pra se divertir, né? E em que momentos que você come, assim, pra se divertir, que você consegue... Porque, sabe o que eu vejo, Ari? Especialmente quem trabalha, assim, diretamente, né, com nutrição, com alimento e tal, fala muito sobre, o alimento, você precisa se alimentar para sobreviver, né, pra nutrição. Mas eu acredito muito que o alimento, ele também pode ter esse teor de diversão, assim, né? Lógico, se for a exceção, se não for a regra, se eu não como sempre pra me divertir. Mas, enfim, vamos supor, né? De segunda a sexta, de segunda a sábado, eu tento levar, na maior parte do meu tempo, uma alimentação mais saudável, mais agrada, que eu sei que me traz mais energia, que me traz mais performance no meu dia. Eu consigo identificar quais são os alimentos que me travam, me deixam pesada, letárgica, e os alimentos que me deixam mais acesa, ativa, né? Então, a maior parte do meu tempo eu tô me nutrindo. Sim. Mas, em algumas exceções, tipo, a gente trabalha lá, só mulherada, vira e mexe tem bolo, vira e mexe tem docinho, tem alguma coisa. Vira e mexe eu sou a pessoa que eu vou também comer e vou socializar e vou estar ali no meio, né? Mas não que isso seja uma regra. Porque o problema é quando a gente torna a
exceção uma regra. Então, assim, não, mas é que eu só como no fim de semana. Tá, mas daí eu comecei a comer fim de semana, segunda, quarta e sexta. Dali a pouco eu tô comendo terça e quinta também. Sim. Não é mais exceção. Virou a regra, e a regra tá construindo o teu resultado, né? Exato. Então, eu acredito muito nisso, assim, nesse balanço. Eu acho que não pode ser algo penoso, doloroso, assim. Eu fiz uma dieta. Foi a única vez na vida que eu consegui fazer uma dieta bem certinha, que foi de 2020 para 2021. Foram 3 meses, assim, bem treinando, me alimentando direito e tal, e tal, e tal. E eu cheguei exatamente no resultado que eu queria. Foi a melhor fase, assim, pra mim. No entanto, chegou os 3 meses, eu não consegui manter... Não consegui sustentar. Sustentar aquele nível de rigidez comigo mesma. E aí, ok, beleza, eu cheguei num resultado maravilhoso, mas pra mim, aquele estilo de vida rígido, não tem como, não funciona. Então, mas eu tive acesso, eu experimentei, eu sei como é que é. Eu sei o que eu preciso fazer caso eu queira chegar naquele resultado de novo. Né? Então, eu acho que experimentar, se permitir ser rígido de vez em quando é legal. Sabe, Cal, que essa coisa da rigidez é uma coisa muito, às vezes, é disseminada essa visão, assim, né, de que, para você ter resultado, você precisa ter uma dieta rígida, ou você precisa abrir mão de muitas coisas e tal. E tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não a médio e longo prazo, né? Eu sempre penso, assim, eu até tento construir essa mentalidade, toda vez que eu falo de nutrição, para que a gente consiga construir autonomia. E é mais ou menos isso, você vai tendo as experiências do que você precisa fazer para se sentir bem com você, para estar na composição corporal que você gosta, para estar se sentindo saciada, disposta, né, focada, com disposição e concentração. E você sabe o que funciona para você e o que não funciona. E nem todas as pessoas são iguais. As pessoas não são iguais, Exato. Né? Mas, assim, mais do que isso, é trazer essa flexibilidade de você entender quantidades e fazer as escolhas certas, mas que isso não se torne um sacrifício. Essa palavra de sacrifício não tem relação com disciplina, porque às vezes a disciplina é exatamente como você falou. A disciplina é algo que te traz liberdade de escolha, de você não estar fadado a ter que cumprir um plano alimentar rígido. Você tem as suas opções que também devem ser gostosas, né? Essa é a ideia do universo ideal, assim, de uma alimentação, onde o ser humano ele tem as possibilidades de construir uma alimentação que pode ser gostosa, mas ele sabe a quantidade, e a quantidade é o que vira o jogo, né? Então, as quantidades do que ele pode comer ou não. E não se vê assim, agora estou na dieta, agora não estou na dieta. Porque dieta é tudo que você come todos os dias. Hoje, a tua dieta é essa. Naquela época que você teve esses resultados, a tua dieta era aquela, mas hoje você também tem uma dieta, né? Então, dieta mesmo, eu sempre vejo assim, o ser humano tem um pouco de aversão a essa palavra. Né? Eu acho que foi construída não quero. essa foi construída uma aversão mesmo na nossa cabeça mais leiga, assim. Tipo assim, dieta quer dizer que eu vou ter que me privar de todas as coisas que eu adoro, que eu gosto, que me fazem sentir feliz e satisfeita, e agora eu vou ter que me sacrificar. E na verdade, assim, a gente tem fases. Então, assim, você estava numa fase que você queria focar para ter um resultado X. Mas isso não quer dizer que você vai colocar, perder o teu resultado depois que você focou, você consegue manter de uma forma mais flexível para manter aquele resultado que você teve, né? Existem momentos de uma conduta assim, eu vou dar uma reduzida aqui em determinados componentes da minha alimentação, né? Enfim, porque eu quero um resultado. Mas depois você conseguir manter isso com constância e sem se sacrificar, essa é a jogada. E da diversão, um insight que eu estava ouvindo você falar, que às vezes a gente separa a diversão do comer da rotina, né? E às vezes dá para ser gostoso também, divertido durante a semana, como no final de semana você fazer, enfim, ter o hábito de comer em determinado lugar que você gosta e tal, e criar esses prazeres de não separar, tipo, comida que faz bem de diversão, né? Que às vezes acontece. Mas o ideal é a gente conseguir levar isso. Mas é tudo uma mudança de mentalidade, né? A gente vai trabalhando na nossa cabeça. Por exemplo, quando eu entendi que a minha alimentação, ela influenciava diretamente no meu humor, na minha performance, na maneira como eu cuido do João Vitor, na maneira como eu sou pra mim, como eu sou pros outros. Então, a alimentação, ela influencia diretamente em tudo isso. Quando a gente começa a entender essa dinâmica, a gente começa também a enxergar o alimento de uma forma diferente. E eu acho que é ali quando a gente é ali que a gente vira uma chave realmente relacionada à nutrição, né?
Às vezes a gente fica muito preocupado em, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, que é isso que vai me mover, vai mudar meu resultado. Ah, não, peraí, acho que eu tenho que orar mais, eu tenho que ir mais pra igreja, porque né, minha saúde espiritual eu tenho que desenvolver mais. E pouco me preocupo com a minha saúde realmente física, né? Do que eu tô me alimentando? Beleza, eu tô me alimentando mentalmente de bons livros, espiritualmente eu tô, né, fazendo lá a minha rotina diária, mas e fisicamente, o que é que eu tô fazendo? Né? Exatamente. Se eu não tiver um corpo ágil, se eu não tiver um corpo saudável, se eu não tiver um corpo disponível, eu vou conseguir dar conta? Eu vou conseguir dar conta de tudo que eu poderia dar? Exatamente. Às vezes as pessoas mandam pra mim assim, parece que teu dia não tem 24 horas. Parece que teu dia tem mais horas do que o meu dia. E esse fato, né, de tu ser produtiva, de tu conseguir dar conta e sobrar tempo ainda, eu acho que também tá muito ligada à alimentação. Acho que quando a gente começa a construir essa mentalidade relacionada à nutrição, é quando a gente pode começar a fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais saudáveis no nosso dia. Putz, eu sei que se eu comer de manhã cedo um pão de trigo, no meu caso, cara, eu já fico mais preguiçosa, eu já fico mais tipo, já comi um pão, meio-dia, eu vou comer também qualquer coisa, porque agora eu já ferrei com tudo. Eu sou assim. Sim. Agora, eu sei que se eu ficar em jejum ali nas primeiras horas da manhã, eu sou mais produtiva, é a hora que eu consigo ler, que eu consigo aprender, que eu consigo gravar, que eu consigo produzir mais. Então, a gente começa a se identificar padrões em nós que vão... Cara, e aí eu não sei, eu fui me apaixonando por todo esse universo, entendendo que nós somos um composto da saúde física, mental, espiritual. Não tem como eu prosperar na vida se eu pensar só numa. Ou se eu pensar em duas e esquecer da terceira. É muito isso, Cal. Muitas pessoas, às vezes, pensam assim, não, eu não quero me ligar na estética. Mas não é. Eu não vou me ligar na estética, eu não tô preocupada com estética, eu tô preocupada com saúde. Mas calma aí, se você não se acha bonita, se você não tá se sentindo ativa, vigorosa, se você não tem a tua potência física, como que a saúde, de forma geral, vai conseguir fluir, né? Às vezes a gente quer separar a matéria, o físico, do espiritual, né? Do tipo, mental. sou desapegada. Não existe. Não isso. preciso. Não existe. A gente tá encarnado, então a gente tá aqui pra ser o que a gente é e pra desenvolver, se desenvolver em todas E por que as áreas. não viver nossa melhor versão em todas as três saúdes, né? Não faz sentido eu escolho uma ou escolho outra. Cara, eu posso escolher as três. As três, elas podem e devem andar juntas, né? Essa coisa de polarização, sabe? Essa visão, assim, que eu vejo que muitas vezes o ser humano tem de polarizar as coisas. Ou é só físico, ou é só espiritual. Ou é só... Não existe uma coisa separada da outra. A gente é uma única coisa, a gente é uma coisa completa, né? Então, essa polarização vem em muitos casos, enfim, em muitos temas, assim. Em relação à comida também, né? O alimento é totalmente mau ou ele é totalmente bom? Calma aí, pra quem? Né? Então, essa visão, assim, de uma forma mais integral do cuidado, a gente vê que, realmente, a alimentação, a nutrição, ela é importante, mas, assim como você falou, a gente se nutre de diversas outras formas, né? E associando com o social também, da diversão do comer e estar com pessoas agradáveis, né? Porque quando você faz uma refeição, enfim, trabalhando, ou num momento ali muito tenso, né? Que você tá, às vezes, no celular resolvendo uma situação, um perrengue do dia, né? Você acaba não conseguindo ter o melhor daquilo que você tá consumindo, né? Eu não sei se você tem o hábito, assim, de ter algumas regras de rotina, tal, tipo, pra comer, pra dormir. Não, eu tenho. Algumas eu tenho. Com a alimentação, vou te dizer que a nossa rotina, especialmente no último ano, ela tem sido muito frenética. No sentido de não ter muito horário pra conseguir parar, comer, fazer um lanche, enfim, né? Na medida do possível, a gente faz o que dá. Mas eu sou regrada e sou chata com relação ao horário, por exemplo, de acordar e horário pra dormir. Eu não costumo aceitar, por exemplo, convites pra fazer qualquer coisa à noite. Porque eu sei que, cara, 10 horas eu preciso estar na minha cama. 10 minutos eu preciso estar dormindo, né? É o meu horário. Porque eu tenho que acordar às 5h30, 6 horas é o horário que eu tenho que acordar para conseguir de manhã cedo ter meu momento ali em silêncio dentro de casa, para fazer algumas coisas que eu preciso de silêncio mesmo, né, para cuidar de mim, enfim. Atividade física para mim é pela manhã. Eu já tentei fazer no meio da manhã, já tentei fazer à tarde, já tentei fazer à noite, já tentei
E de manhã é o melhor horário que pra mim, é o que encaixa pra mim, é o que faz com que eu vá pro meu dia já muito disponível, já com uma energia elevada. Então, com relação a isso, assim, pra mim é regra. Não Perfeito. fujo disso. E é muito isso, assim, de você conseguir identificar o que pra você funciona, Aham. né? Porque eu não sei o que você pensa, assim, mas eu vejo que muitas pessoas, elas têm aquela visão de ser produtivo, trabalhar até muito tarde, é trabalhar muitas horas, né? E às vezes isso não tá diretamente Se tu é relacionado. produtivo, tu não precisa trabalhar muitas horas. Tu trabalha menos horas, mas tu produz absurdamente. Às vezes Exatamente. Porque tem gente que fica ali 8, 10 horas e não produz metade do que alguém produtivo faz em 3 horas. Cal, tem um estudo que mostra que as pessoas, essa taxa de horário aí de 8 horas, mostra que a performance das pessoas que trabalham 8 horas é de 3 horas e meia, 3 horas e 27. Aham. Ou seja, o resto é comendo mosca. Porque as pessoas, elas não têm a capacidade de ficar 8 horas constantemente repetindo a mesma coisa. Então, precisa ter esses intervalos, né? E daí, imagina o ser humano que não dorme bem, que não se alimenta bem, que não pratica uma atividade física, essas 8 horas, essa performance vai diminuindo cada vez mais. Exato. Né? Então, o fato das rotinas, assim, de atender às suas próprias necessidades, te traz uma performance a ponto de você conseguir executar mais em menos tempo. Em menos tempo. Aham. Né? É muito Isso incrível. é ser produtivo, né? Não é eu trabalhar até Exatamente. 10, 11 horas, meia-noite, enfim. E outra coisa que eu observo, olha só, talvez sirva de insight para quem tá nos ouvindo, né? Vejo muitas mulheres que têm dificuldade de dormir à noite. Tem insônia e tem que tomar remédio, né? Ou ficam ali rodando na cama, 1 hora, 2 horas, não conseguem dormir, dormem mal e aí por isso, de manhã cedo, já ligam o soneca, dormem até mais do que deveriam, né, dormir. Aí já acordo atrasada, como eu acordei atrasada, eu como qualquer coisa, saio de casa correndo, não consigo praticar uma atividade física, não consigo ter um momento de oração, um momento, sei lá, de leitura, Né? de silêncio, né? Então eu já começo meu dia agitada, atropelada, e aí eu levo essa ansiedade, essa angústia pro meu dia e acabo levando isso pro meu filho, pro meu trabalho, pro trânsito, que daí eu, né? E aí eu acabo entrando num ciclo péssimo. E algo que, especialmente pra mim, assim, nos dias que eu não consigo praticar atividade física, é engraçado. Eu tenho um pouco mais de dificuldade pra dormir, porque parece que tem uma energia acumulada ali que eu não gastei, sabe? Não sei nem se isso Condicionamento mental. isso ou se realmente é fisiológico. fisiológico mesmo. Mas a atividade física, ela muda muito o jogo da vida de uma pessoa. Eu digo que a atividade física, ela é inegociável. Ela é inegociável e não precisa ser a academia. Para algumas pessoas vai ser o beach tênis, vai ser uma corrida, vai ser bike, vai ser, né? Mas encontrar algo que você faça e que seja o teu momento. Faz sentido pra pessoa. Para você, aquele momento, assim. A atividade física, ela desperta muitos gatilhos em nós, né? Ela desperta o gatilho, por exemplo, da evolução. Eu vou lá, metas. né? Eu vou lá, hoje eu tô erguendo 50 quilos, mês que vem eu tô erguendo 55. Caraca, eu evoluí. Cresci, olha só, eu tô melhorando. Que fisicamente você consegue evoluir e daí você transborda isso para outras áreas. Tu transborda isso para outras áreas. Ali tu recebe um gás, uma energia que tu acaba levando pro teu dia, pro teu negócio, uma disposição que tu leva diferente pro teu filho, pro teu marido, pra tua casa, né? À noite, tu chega em casa com a sensação de dever cumprido. Putz, eu comecei o meu dia, eu acordei, eu treinei, eu trabalhei, eu cuidei do meu corpo, eu cuidei da minha mente, eu cuidei do meu espírito, eu produzi. E esse conjunto de sentimentos faz com que a gente eleve a nossa autoestima, faz com que a gente se sinta realmente produtivas, com que a gente se sinta feliz, e isso faz a gente transbordar na vida dos outros. Aí no outro dia eu quero repetir, no outro dia eu repito. E é um ciclo, né? É um ciclo. Cal, é nítido. Isso que você me falou é uma coisa que realmente também percebo nas mulheres, que é esse ciclo de estar sempre com pendências, de colocar mais coisas na agenda do que você é capaz. Pra você perceber que não, eu nunca dou conta daquilo e tal. E é uma coisa que eu sempre peço na prática clínica, assim, para que as mulheres consigam se colocar na agenda, né? Porque às vezes a agenda é só de tarefas pra família, só de E se tarefas der tempo, de trabalho. eu faço algo por mim. E nunca dá tempo. Nunca dá tempo. Então, colocar a atividade física na agenda, eu acho que é uma boa lição, assim, né? Pra que a gente consiga... E é uma coisa que, ao longo da jornada da gente, a gente também vai executando isso, né? De se colocar na agenda, ter o seu momento, né, de prática espiritual e meditativa, e introspectiva,
de você ter a tua atividade física, de você ter o teu momento de se alimentar, que não precisa ter horas rígidas. Ah, não, sempre tem que comer, fazer o lanche e tal. Não, ninguém... É difícil, É né? Vamos inviável. Tipo assim, eu tenho que sempre pensar o que é possível pra mim, pra minha realidade, porque se eu começo a colocar, não, tem que ter hora, tem que pesar a comida, tem que não sei o quê. Vira um peso maior do que... Aí tu não vai nem fazer, tu não vai dar nem o primeiro passo. Então, o que é possível eu fazer dentro da minha realidade com o que eu tenho hoje? Exatamente. É muito importante isso, assim, né? Que a gente consiga perceber esse processo. E principalmente de iniciar a manhã movendo o corpo, né? Como isso impacta. E eu sempre vejo, não sei como que é pra ti, assim, mas existem pessoas que têm que me falam assim, eu sou mais da noite, ou eu gosto mais de treinar à noite e tal. E isso é uma inversão de ciclo circadiano que acontece, né? Então, a pessoa, ela inverte o que é de dia e o que é de noite. Isso tem uma alteração também nos hormônios e no metabolismo de forma geral. E quando você consegue ir ajustando isso aos poucos, que também não pode ser algo radical, porque a pessoa tá realmente condicionada, então ela ir puxando, né, alguns horários, ela vê que não é que ela gostava daquilo, é que era a única forma que ela tinha achado para fazer aquilo, mas ela poderia ser muito melhor quando ela puxasse para a rotina do ciclo circadiano natural, porque o ser humano, ele tem uma necessidade de fazer algumas coisas mais físicas durante o dia, por causa de alguns hormônios, como cortisol e tal. E à noite a gente tem uma produção de melatonina. Então a gente tem um ciclo hormonal interno, um reloginho interno, que também obedece o reloginho do dia e noite e tal. E muitas pessoas invertem isso e acham que estão... E se apoiam nisso, né? E se apoiam nisso. Assim. Isso. E aí, quando eu estabeleço para minha vida uma verdade absoluta e eu acredito nela e eu vivo de acordo com ela, eu não tô nem disponível para experimentar coisas novas, porque isso aqui é uma regra para mim, isso aqui tá firmado. Funciona e assim. é isso aqui, ponto. Eu não tô nem disponível para ouvir e tentar. E eu percebo, dentro de treinamentos que eu e a Rô a gente dá, eu gosto de falar sobre isso, algumas mulheres que experimentam, assim, tá, beleza, porque eu sempre falo, experimenta. Se abre, testa uma semana. Só tenta. Por mais que você tenha certeza que não funciona, mas assim, uma semana, vai. Cara, putz, pior que eu tô me sentindo melhor, pior que eu tô me sentindo mais produtiva. Né? Então, às vezes, a gente perde de ganhar pelo medo de tentar algo. Eu não quero tentar porque, isso aqui sempre funciona pra mim, é assim que eu sou, esse é meu jeito, e ponto final, isso aqui tá resolvido. Quero cuidar de outra coisa. Cara, experimenta. E você fica repetindo aquele padrão porque você acha que funciona dessa forma, mas poderia ser bem melhor. Exato. Né? E essa abertura, assim, na tua história, assim, você percebe que teve uma virada de chave que você falou, não, eu acho que tem coisas que eu preciso colocar pra melhorar minha performance. Como atividade física, ou sempre foi? Ou atividade física sempre foi, assim, mas eu sempre fiz, inicialmente porque era obrigação em casa. Depois eu fiz porque eu via que todas as pessoas faziam. E aí, conforme a maturidade foi chegando, eu fui entendendo o porquê que eu realmente deveria fazer. Porque, lógico, né? Pô, abre empresa, a empresa começa a crescer, filho começa a crescer. Quanto mais tu vai crescendo, mais o teu tempo vai demandando para várias coisas. Então, o tempo inteiro a gente tem que escolher. Para eu poder treinar, eu preciso abrir mão de várias outras coisas. Né? A gente tem que colocar na balança. E para que eu possa lá atrás ter feito a escolha de, não, todos os dias eu vou treinar, eu precisei entender a importância que aquilo ali tinha para o meu dia, para a minha saúde, para a minha performance, né? Para a minha vida como um todo. Então, acho que a maturidade, ela foi me trazendo isso. Eu fui buscando, né? Porque não vem de bandeja o conhecimento, eu fui buscando conhecimento e agindo muito mais de maneira racional do que de maneira emocional. Quantas vezes eu não tô afim, não quero acordar, não quero treinar, não quero, mas eu vou fazer porque eu preciso. Então, é botar na balança o quero e do outro lado preciso. Eu chego num buffet de comida, eu quero comer a coxinha que tá aqui frita, o bolinho frito, o macarrão, o arroz, e o que eu preciso? Putz, eu precisava comer uma salada, eu precisava, né? Então, botar na balança antes de eu tomar uma ação, eu pensar, por que eu tô agindo assim? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou tomar essa escolha e não essa, né? Eu acho que a maturidade, ela vai trazendo essa noção, assim, pra gente. De fazer escolha. Porque imagina que, assim, o João Vitor pequeno, ele não tem essa consciência. Ele não tá pensando que ele vai envelhecer, que ele vai querer ter saúde. Ele só tá repetindo. Ele não tá pensando lá na frente, ele tá pensando no momento. Pelo João Vitor, ele acorda e todos os dias, se eu deixar, ele come Nutella e Kinder Ovo. Porque ele quer comer o que é gostosinho, o que ele gosta, o que ele sente prazer. Ele é uma criança. Ele age emocionalmente o tempo inteiro.
né? Então, eu acho que é nossa responsabilidade como mulheres adultas de agir como adultas, porque eu vejo o tempo inteiro mulheres adultas agindo como criança. Eu quero. Eu não faço o que precisa ser feito, mas eu quero. Né? Então, é sobre eu estou adulta, eu estou em postura de adulta, eu quero e eu faço o que precisa ser feito para receber, para ter aquilo que eu quero ter. Perfeito. Né? Eu ajo racionalmente porque eu preciso e não emocionalmente porque é o que eu tô afim. Cara, eu preciso. Quantas vezes eu não tô afim de trabalhar hoje? Cara, eu preciso, eu vou trabalhar. Né? Eu não tô afim de acordar, eu preciso, eu vou acordar. Eu não tô afim de treinar, eu preciso, eu vou treinar. E aí a gente começa a agir de maneira... prazer também no que a gente precisa. Isso, né? exato. Porque quando você incorpora uma coisa, você vê que no começo é esforço. Depois se transforma em força. Em força. Né? Primeiro o esforço, não, eu tenho que mudar, eu tenho que jogar contra o meu cérebro que dá sempre justificativas para eu voltar a repetir o padrão que eu fazia antes. Não, mas isso é mais difícil. Eu nunca me esqueço que eu escutei há um tempo atrás um paciente falando assim, pô, Ariela, mas assim, pão com ovo? Pô, eu tô enjoado de pão com ovo. Não quero pão com ovo. Então, eu quero mais opções. Aí eu falei assim, pô, mas você comia pão com manteiga há 30 anos. Era pão com manteiga. Pão com ovo por um mês, não dá? Tipo, eram 30 anos comendo pão com manteiga. Pão com ovo. Né? Botei um ovo. Mas tudo bem. Não, ele curtia ovo e tal. Mas é que as pessoas, elas colocam obstáculos em coisas porque só foge um pouquinho do que era feito logo ali atrás. Mas não é que aquilo realmente era muito difícil, que depois aquilo vai se transformando em força porque incorporou, né? Então você pensa assim, pão com ovo me deixa melhor. Não, pão com ovo. Nossa, exato. Pão com ovo. Eu não vivo mais sem pão com ovo. Só que é um negócio que vai mudando aos pouquinhos, que é essa fase de transformar o esforço em força, né, Cal? E é quando a gente vê sentido e vê resultado. Né? Aí chega um tempo que o próprio resultado ele acaba te movendo. Putz, eu sei que quando eu como isso aqui eu me sinto melhor. Eu sei que quando eu vou pra academia e faço o treino direitinho, putz, meu corpo tá melhorando. E aí o resultado ele começa a te mover. Mesma coisa, né? Eu quero começar a fazer live. No primeiro tempo que eu vou querer começar a fazer live, eu vou ser ruim, eu vou ser péssima, não vai ter ninguém ali me ouvindo. Mas vai chegar um momento que eu vou começar a ficar boa, porque eu tô fazendo. Eu vou começar a ter os primeiros resultados. E nos primeiros resultados, eles servem como estímulo para que eu continue. Só que a maioria das pessoas, elas param antes de ter os primeiros resultados. Elas não deixam chegar nessa fase do... Cara, eu comecei a ter resultado, o resultado me estimula a continuar. Né? Então, é sobre eu perseverar nesse início, entendendo que não vai ser moleza. E quando eu olho para aquela pessoa que é disciplinada, que faz o que tem que ser feito, que faz o dever de casa, uma postura que a gente precisa adotar sempre é olhar, não pensar, putz, mas é que pra ela é mais fácil, porque ela deve ter sido assim a vida inteira. Não, porque pra ela é diferente, porque ela... Foi por isso que eu chamei aqui. Foi por isso que eu chamo as pessoas pra mostrar que os seres humanos, eles têm uma vida e eles têm que fazer escolhas. Porque quando eu coloco essa imagem sobre a outra pessoa, que, putz, eu vejo ela tendo resultado, eu vejo que ela tá dando conta, eu vejo que ela tá fazendo... É como se eu tirasse o mérito dela, do esforço dela, e colocasse sobre mim a razão. Eu tenho desculpa, porque como eu não sou disciplinada, como eu nunca fui disciplinada, como eu nunca fiz, como eu nunca... Então tá tudo bem, essas são as minhas muletas, porque eu sempre fui desse jeito, né? Eu nunca terminei o que eu comecei, minha mãe fala que eu nunca fui disciplinada e eu sempre fui acima do peso, ou é porque eu nunca me estimularam a ir pra academia. Então eu me encho de desculpas, justificativas, eu uso como muletas na minha vida para que eu não tome uma atitude diferente, para que eu não faça o que eu deveria estar fazendo. Aí eu tô aqui cheia de desculpas, cheia de muletas, parada, com os mesmos resultados de sempre, olhando para quem tá tendo coragem e disciplina para fazer o que precisa ser feito, e olhando assim, não, mas é que pra ela é mais fácil. Porque ela nasceu assim, né? Porque os pais dela estimularam, não, porque ela nasceu numa família. E quando eu crio essa distância, é quando eu não saio do lugar. Sim. Agora, se eu olho pra essa pessoa com admiração, pensando assim, putz, o que faz ela se mover? O que faz ela fazer o que precisa ser feito? O que de bom que ela faz que eu posso repetir? Que eu posso repetir? O que eu posso aprender ali? Por que ela faz, cara? Como é que ela faz isso? Aí é diferente, porque aí eu tô numa postura de aprendiz. E é quando daí eu quero caminhar. Quando eu tô nessa postura defensiva, me enchendo de desculpas, eu não tô disponível pra mudar. Exato. Eu tô disponível pra permanecer nos mesmos resultados que eu tive até hoje.
Exatamente isso. Pô, muito perfeito sua colocação, Cal, porque essa visão, né, que as pessoas têm, principalmente assim em redes sociais, de ver as coisas acontecendo e pensar, nossa, a vida é perfeita, ou não é bem assim, eu jamais faria isso porque ela tem muitas possibilidades de fazer e eu não tenho, né? A gente conseguir cada vez mais se inspirar no que de bom que os outros fazem e que pode ser feito também, né? A nossa maneira, assim. O ser humano, ele conseguir se espelhar naquilo e usar pequenas coisas e não querer reproduzir E não se comparar, Exato. mas se inspirar. Quando a gente troca a palavra comparação por inspiração, é completamente diferente. Não tem como ninguém se comparar comigo. Cada história é única. Porque a minha história é uma, a minha rotina é uma, o meu trabalho é minha cabeça é uma, minha disposição. Então não tem como qualquer pessoa se comparar comigo, contigo, não tem. Exato. Mas eu posso olhar pra Ari e pensar o que a Ari tem de bom que ela pode me motivar, me mover, assim, né? Me inspirar a me mover. Eu acho que isso muda tudo. Quando eu paro de olhar, julgar e me comparar e começo a olhar, putz, o que eu tenho pra aprender ali? O que dá pra eu fazer? E essa abertura, né? Porque às vezes a pessoa, ela não se abre pro aprendizado. E se colocar na posição de aprendiz, é o primeiro passo para evolução, assim, né? Eu vejo que se você não começa a observar de um lugar onde, pô, eu não conheço esse tema. Pô, essa pessoa, ela consegue administrar esse tema bem, ela faz isso bem. Eu posso aprender algumas coisas. É um ponto muito importante que eu tento sempre trazer e que eu falo, é que o ser humano, ele já nasceu sabendo comer, por exemplo. Ele sabe comer. Tem pessoas que comem melhor, tem pessoas que não comem tão bem hoje em dia, porque foram influenciadas no decorrer da sua vida, por diversas razões, e construíram um estilo alimentar, que às vezes lhe faz bem e às vezes não lhe faz bem. Então, quando você consegue se abrir e olhar, pô, mas o que ela come potencializa mais. Pô, quem sabe se eu colocar isso? Então, essa abertura de você estar sempre aprendendo, no comer, mas em tudo, né? Então, assim, pô, ela empreende, cara. Ela consegue reunir mulheres e fazer com que eu tenho um episódio, Ari, eu lembro, teve uma época da minha vida que eu era crossfiteira. Todo mundo, sabe aquela época? Todo mundo já foi. Todo mundo já foi, então tá, beleza. Eu era a pessoa que eu queria converter todo mundo pro crossfit, naquela época, né? E aí, eu era mais louca ainda, porque eu treinava às 6 da manhã. Então, eu tinha que acordar às 5 horas pra poder treinar às 6 da manhã. Só que pra poder treinar às 6 da manhã, eu tinha que acordar às 4 pra fazer o check-in, porque só tinham 10 vagas naquela aula e eram disputadas ainda, todo mundo louco. Aí eu acordava às 4, fazia o check-in, voltava a dormir até 5, acordava às 5 e tal, ia. E aí, eu lembro que quando eu comecei a treinar naquela turma, eu olhava pessoas que, tipo, treinavam muito, pessoas que, né, não treinavam tanto e tal, e eu, na primeira semana, eu lembro de ter passado muito mal no treino. Porque eu levantava, eu comia e eu ia treinar. Assim, cara, eu passo muito mal, eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Aí comecei a conversar com cada um. O que tu come pra vir treinar? Ah, não, eu não como nada, eu venho em jejum. Aí outra pessoa assim, não, aí outra pessoa assim, não, eu tenho que acordar às 4h30, porque daí eu como um pão com ovo, e aí eu tenho 1h30 ali pra fazer digestão e eu venho. Aí outra pessoa, não, eu só tomo um whey. A outra, cada pessoa fazia de um jeito assim, putz, então não tem regra. Cada pessoa de um jeito. E aí eu trouxe pra mim, comecei, então, tá, amanhã eu vou tentar ir em jejum. Aí eu fui em jejum. No outro dia eu resolvi acordar 4h30, comi um pão com ovo e fui. E eu fiz todos os testes possíveis comigo. E ali eu entendi que, putz, quando eu ia em jejum, eu treinava muito melhor. Aí eu tinha que comer melhor à noite, mas à noite de manhã eu não comia nada e ia treinar. Então eu acho que estar interessada em aprender com os outros, cara, é muito massa, né? Quando tu tá aberta pra aprender, quando tu não toma as tuas verdades como únicas verdades absolutas e se agarra nelas. Porque quando se agarra nas tuas verdades, tu não dá espaço pra novas chegarem. Então, eu posso ter as minhas verdades até aqui, mas eu tô sempre aberta pra aprender, pra entender, putz, que isso aqui poderia ser melhor, esse aqui poderia ser um pouco melhor. Teve uns 2 anos atrás, eu assisti alguns documentários no Netflix. Lá tem vários documentários sobre comida. Sim. Não sei se você já viu. Sim, eu fiz uma imersão de final de semana. Cara, eu assisti todos os que tinham sobre comida naquele final de semana. Assim, eu tava assim, não. E aí um despertava algo em mim, assim, agora eu vou ver esse outro. E despertava outra coisa, Ali,
eu entendi muitas outras coisas. Muito Ali eu tive, acesso, né? ali eu Muita tive acesso a informação. muita informação que, putz, eu comecei a enxergar o alimento de uma maneira diferente também. Então, acho que esse olhar, assim, curioso, né, de querer aprender, de autodidata mesmo, assim, de Sim. não porque alguém tá te obrigando a aprender, não porque alguém tá pedindo que tu aprenda, mas porque tu quer. Tu quer construir um resultado melhor, tu quer viver melhor, tu quer viver mais, né? E aí tu vai buscando isso por conta própria, tá disponível para aprender. Tô aqui ouvindo um podcast hoje. Com certeza esse aqui é um momento de aprendizado para você, né? É um momento que vai te despertar às vezes uma ficha assim que cai, putz, começa a mudar um hábito, talvez de dormir, talvez de acordar, talvez o que você vai comer de manhã, né? Então acho que se permitir o tempo inteiro tá aprendendo. Exatamente isso, Cal. É uma coisa que eu vejo muito, essa postura de aprendiz que faz com que a pessoa evolua. Mas muitas vezes a curiosidade, ela é vista assim, não, eu vou dar uma pesquisada nisso, daí às vezes você fecha numa linha e só vai naquilo. Não, eu gostei disso aqui, isso aqui é o que funciona pra mim e tal. Então é muito importante a gente ver que o ser humano ele é único e existem 1000 maneiras de a gente conseguir ter resultados, né? Então, essa busca aí, ela é sempre constante. Então, você tá numa fase, né? Por exemplo, eu tô numa fase de alta performance no trabalho, daqui a pouco, me engravidei, então eu tô em outra fase. Então, pode mudar bastante, né? Tanto na alimentação, como na atividade física, no sono. O que eu vou fazer agora nessa outra fase? Ou, a mulher tá numa fase, aí vai pro climatério, vai pra menopausa, é outra fase, né? Então, a gente tem aí diversas fases e essas fases vão levando a gente a mudar, né? E ter que pesquisar mais e se abrir mais para o novo, né? A todo instante, assim. Eu acho que essa é um movimento natural, assim, da vida. A gente acaba nunca chegando numa zona de conforto, tipo, agora eu alcancei, agora eu sei o que funciona pra mim. Essa coisa de eu sempre fui assim é uma coisa um pouco estagnada, assim, né? E que não é da natureza humana estar estagnado. Da natureza humana é você estar em movimento. Então, assim... É isso que faz a gente se sentir viva, né? Exato, eu era adolescente, aquilo lá funcionava pra mim. Eu lembro que eu fazia balé clássico até os 18 anos e às 3 horas da tarde eu comia um pratão de arroz, feijão e batata doce e alface. Tipo assim, funcionava? Eu amava. Maravilhoso. Nossa, eu queria comer arroz e feijão depois da dança. E era, tipo, de tarde, assim. E tudo bem. Eu era adolescente, eu tinha aquela prática de atividade física, as coisas foram mudando. Meu paladar também, enfim. Então, esse movimento da vida faz com que a gente tenha sempre que fazer esse esforço de se abrir para o novo, né? Então, esse fluxo, ele é constante e contínuo. Mas ele precisa ser buscado. Porque ele não acontece naturalmente. O natural é a gente estagnar. O nosso corpo, ele sempre vai querer nos manter numa zona de conforto e protegidas. Ele não quer que a gente passe medo, ele não quer que a gente passe vergonha, ele não quer que a gente seja julgada, ele não quer que a gente arrisque, né? Ele quer manter a gente na nossa zona de conforto. Então, é um movimento que faz a gente se sentir vivas, mas esse movimento, ele precisa ser buscado. Exato. Né? Então, eu tenho exemplos, né? Às vezes a pessoa se aposenta. Cara, eu trabalhei a vida inteira, ativa a vida inteira e me aposentei. Se eu não, depois da aposentadoria, busco algo pra fazer, algum sentido pra minha vida, por que eu vou ter que acordar cedo? Qual que é a minha rotina agora? Essa pessoa, ela morre lentamente. Sim. Rapidamente. Mentalmente, a mente, corpo, físico. Exatamente. Então, me aposentei. Cara, o que eu vou fazer agora? Qual que é o meu plano agora? Como é que serão os meus dias? Qual que é a minha rotina agora? Né? Então, eu preciso buscar essa atividade o tempo inteiro, porque eu sinto muito isso, assim, quando eu deito na cama e eu saber que, putz, hoje eu fui melhor, hoje eu fiz mais, hoje eu aprendi algo, isso faz a gente se sentir viva. Sim. Isso faz a gente ter uma energia a mais, né, pra ir pro próximo dia, pra ir pro próximo nível, assim. Então, acho que essa busca, ela é muito interessante, assim, todos os dias a gente inclui na nossa agenda a gente mesmos. Perfeito. O que eu vou fazer hoje pra aprender algo, pra me desenvolver? De ser inegociável, né? Que você falou, a atividade pra mim é inegociável. De não desfazer os acordos que você faz com você mesmo, assim, né? Eu acho que é uma visão de que, assim, às vezes a gente tem que se colocar na agenda, mas mais do que se colocar na agenda, cara, se eu precisar desfazer esse acordo comigo mesma, eu tenho que renegociar ele, mas para que eu não perca a credibilidade. Eu vejo que às vezes você perde a credibilidade se você acha que você colocou na agenda para ir 3 vezes na semana treinar e você não treinou, você fala, não sou capaz. Exato. Né? Eu vou fazer. Só que não é bem assim. Às vezes aconteceu uma coisa excepcional e cabe a você se renegociar e se acertar com você mesma.
Então, é um processo, assim, né? Longo. Quando a gente coloca esses combinados com a gente não dá conta desses combinados, é justamente isso que acontece. Putz, olha só, eu falei que eu ia fazer, mais uma vez eu não fiz. Mais uma vez eu não fiz. Então, é colocar aquilo que é possível. Cara, o que vai ser possível para que eu dê conta desse que é possível? Gente, vocês achavam que ia chover hoje? Nem ideia. Nossa, eu... relâmpagos, trovões. Ô, louco. Gente, você tá aí, dando pra ouvir, Pedro. será? Que loucura! Saí de casa hoje, zero, achei que ia trovar. Isso é energia, entendeu? Energia. É isso aí. É isso. Eu acho que colocar na agenda aquilo que é possível ser feito, pra que eu faça de verdade. Porque conforme eu vou fazendo, eu vou quase que mudando. Meu Deus. Quase que mudando as minhas conexões neurais, assim, do tipo, cara, eu dou conta de uma coisinha, eu dou conta de outra coisinha, e eu vou replicando isso para outras áreas da minha vida. E o inverso, ele também é verdadeiro, né? Eu não dou conta desse... Você não dá conta, você acha que você não é capaz e vai entrando. Aí você não dá conta mesmo que é de várias ciclo, outras... né? Exato. Que a gente falou. Pô, muito legal. Ô, Cal, da W2W, me conta, assim, um pouquinho de como que nasceu essa ideia. E agora vai ter um evento, eu quero que você me conte um pouquinho do evento. 9 de 7 é o evento de 4 anos da empresa, a gente vai fazer o aniversário de 4 anos. Vai ser o maior evento que a gente já fez até hoje, a gente vai reunir 600 mulheres em Floripa, mulheres que estão buscando se desenvolver, crescer, prosperar, enfim. O clube ele nasceu em julho de 2018 aqui em Floripa, eu e a Rô. A gente se conheceu na vida, nos negócios. A Rô, ela era treinadora de mulheres e a gente se conheceu porque eu fui aluna dela num treinamento dela, que ela dava para empresárias, e ela me chamou para dar o treinamento junto com ela, trazendo a prática, né? Então, como eu tinha um negócio, eu trazia a parte prática do marketing, de venda, das redes sociais. Antes você tinha um negócio? Eu tive durante 7 anos uma marca de roupa. Ah, legal. Isso, produzia em São Paulo, a gente vendia somente online, então a gente era bem focada no digital desde sempre. E, enfim, e aí eu conheci a Rô, ela fazia esses treinamentos, eu comecei ali a fazer algumas coisas com ela, porque ela havia me convidado. Ela fazia um movimento de colocar as clientes dela em contato umas com as outras, porque a gente falou aqui, né? O nosso meio, ele influencia absurdamente os nossos resultados. Então, é muito importante que eu me atente, né? Quais são os ambientes que eu frequento, as pessoas que eu convivo. Então, ela colocava as clientes dela em contato nesses encontros que ela fazia. E eu havia percebido uma deficiência muito grande no meu negócio, que era a minha rede de relacionamentos. Então, eu vim morar em Floripa, eu não conhecia ninguém. Depois a gente levou a empresa para São Paulo, lá eu conhecia menos ainda. Maior ainda a cidade. Isso. E eu via outras empresas que haviam nascido no mesmo ano que a minha, produzindo nas mesmas fábricas, com o mesmo tecido, o mesmo preço, mesmo tudo, e crescendo absurdamente. Eu comecei a analisar, né? O que é que elas estão fazendo que a gente não está fazendo? Como é que elas estão crescendo e a gente não está crescendo? Olhar de aprendiz, né? Olhar de aprendiz, mais uma vez. Cara, elas têm contatos, elas têm pessoas. E a gente não tem, a gente não conhece ninguém aqui. E aí eu comecei a promover alguns encontros, algumas ações, onde colocava mulheres que eu não conhecia, eu ligava, tipo assim, olha só, vou fazer um café tal dia, em tal lugar. Vem tomar café com a gente. Isso, vem tomar café com a gente, pra gente falar de negócios e tal. E ali eu comecei a chamar pessoas estratégicas que eu queria que sentassem na mesa, que conhecessem o negócio, né? Sim. E aí tinha uma amiga nessa época, que era a Simone, ela era decoradora, então ela fazia uns lugares bem lindos e tal. E a gente começou a fazer esse movimento. Chegou um tempo que pessoas que eu não conhecia começaram a me acessar. Cal, eu quero ir nesses encontros aí, como é que eu faço pra ir? E era só pra convidadas, eu só convidava, não era vendido, não era nada. Uhum. Era pra quem eu convidava, pessoas que eu queria que sentassem na minha mesa. E aí, um dia eu chamei a Rô e falei, Rô, olha só, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de negócio juntas. Tu tá fazendo algo, eu tô fazendo algo. E se conectam as coisas. E aí a gente resolveu fazer um primeiro café juntas, que foi em julho de 2018. Foi aqui em Floripa. Foram 30 e poucas mulheres. E foi muito massa. Aconteceu isso, né? Uma ajudando a outra e tal. Saíram de lá com várias ideias e negócios. E aí no mês seguinte, vamos fazer mais um? Vamos. Aí foram quase 150 mulheres. Olha só! E era mulher chegando, não tinha lugar pra sentar, não tinha xícara, não tinha comida. Mas ali a gente entendeu que a demanda que eu tinha, o que eu precisava,
o que a Rô precisava, outras mulheres também precisavam. Onde é que eu vou hoje para sentar numa mesa para conversar com pessoas sobre negócios, sobre desenvolvimento, sobre crescer, sobre prosperar, né? Porque às vezes a gente fica inserida no nosso meio de sempre, família, Uma bolha, né? trabalho, uma bolha. Não existe essa troca de conteúdo. Pô, qual é o teu desafio? Exato. Pô, o meu é esse. Será que, de repente, pô, dá uma ideia? E essa coisa de idear, às vezes, você trocar essas ideias com mais Cara, às vezes eu tô pessoas. sentada na frente de uma pessoa que já passou pelo que eu tô passando que pode me ajudar. Exatamente. Exato. E é muito isso, sabe, Cal? Quando eu vi você e eu vi o trabalho que você faz, eu falei, cara, isso é uma coisa que precisa crescer muito, né? Que é de reunir pessoas. Eu até não gosto muito de separar o fato de homens e mulheres, né? Mas eu sei que existe isso da gente conseguir fortalecer pessoas que têm o mesmo pensamento, sabe? E é muito interessante como quando a gente consegue conversar com pessoas de outras áreas e essas pessoas, elas conseguem trazer insights melhores ainda pro teu negócio, pro teu trabalho mesmo, né, com o olhar de fora, porque de fora a gente tem mais ideias e mais visões às vezes, né? E essa troca de conhecimento, ela é muito legal, muito bacana mesmo. E a gente precisa fortalecer, né? Precisa, nossa, então, e aí foi isso, assim, ali a gente entendeu que, cara, isso aqui tem que crescer. Aí mulheres de fora começaram a vir para os encontros, ali a gente começou a franquear o nosso negócio, então hoje a gente tem 26 franquias ativas, que são mulheres que replicam o que a gente faz aqui em Floripa, elas fazem nas suas cidades também. A gente tem o Sou Sócia, que são mais de 1.500 mulheres que são sócias do clube, né? Então toda quinta-feira a gente se encontra online para falar sobre negócio, para, enfim, trocar ideia. É uma comunidade de mulheres, é um clube, uma empresa de mulheres que visa fortalecer outras mulheres, tanto no cunho pessoal quanto no profissional, porque a gente também é muito difícil separar, né? Se o pessoal tá... É inseparável. Né, a gente é um ser humano, o ser humano tá aqui. Aí ele tem as suas diversas facetas, né? Se a unha tá encravada no pé, ela tá doendo se eu estiver no trabalho, se eu estiver na academia, se eu estiver em casa. Vai tá doendo, né? Tá doendo, então a gente precisa tratar como um todo, assim. E aí o clube ele foi evoluindo, né? Então, além dos eventos, a gente tem também treinamentos para essas mulheres de pessoal e profissional, para capacitação, para que elas possam crescer, evoluir, para que elas possam realmente desenvolver independência emocional e independência financeira. Né? Eu acredito que quando a gente tem independência emocional e independência financeira, a gente não vive mais à mercê de nada, a gente não aceita mais aquilo que a gente acha que não merece, né? Então, é para isso que a gente trabalha, é nisso que a gente acredita, é isso que a gente faz todos os dias lá no clube. Pô, que lindo. Exato. Que essa liberdade, né? Esse desejo de encontrar a sua independência, sua liberdade em si, tá ancorado numa base muito ampla, né? Que também acredito que tenha também alimentação, estilo de vida e tudo. É um conjunto, né? É um isso. conjunto de muitas coisas. A gente fala também muito sobre família, por exemplo. Eu não acredito que por uma mulher ser independente financeiramente, independente emocionalmente, ela vai ser uma pessoa que tem que ser separada, sozinha. Não. Como é que eu faço isso dentro do meu casamento, né? Para que eu seja uma esposa saudável. Relações saudáveis. Relações saudáveis, uma mãe saudável dentro de casa, né? Uma mãe próspera dentro de casa, um bom exemplo para os meus filhos, né? Uma boa esposa para o meu marido, uma boa líder dentro da minha empresa. Então, como é que eu vou me construindo no meu dia a dia? E principalmente boa consigo mesma, né? Antes de tudo. Antes de tudo, em primeiro com certeza. Lugar. É um fato, assim, quando você atende as suas necessidades primárias, você consegue entregar para o mundo. Antes disso, e é engraçado porque a mulher, ela tem uma energia feminina, né? Enfim, a gente tem uma ideia de que a mulher foi feita para se doar, o tempo inteiro se doar, servir. E sim, né? Nós viemos para servir, para nos doarmos, mas é importante que a gente entenda que eu só posso fazer isso e fazer isso bem feito quando eu me dou para mim mesma antes, quando eu sirvo a mim mesma antes, e não quando der tempo. Exato. Tipo, deixa eu resolver a vida do marido, resolver a vida da casa, resolver a vida do filho, resolver a vida de todo mundo, e aí se der tempo, eu faço algo por mim. Cara, eu faço por mim e depois eu faço pelos outros. Eu vejo que essa energia feminina, né, que a gente fala, eu sempre digo que o ser humano, o homem e a mulher, ele tem as duas energias. A mulher tem a energia feminina em mais quantidade, assim, mais vigorosa, mas a energia masculina também existe nela, que é de guerreiro, de batalha, disciplina, de coragem. de disciplina, de conquista. E no homem também. E eu vejo que o equilíbrio, o dourado caminho do meio que eu sempre falo, é quando a mulher consegue desenvolver as habilidades da energia feminina,
e também está ancorada na energia masculina, que é de iniciar, de ir à luta, de ser guerreira também, que é uma energia mais masculina que existe dentro da mulher. E o homem também, de desenvolver a energia feminina, que é da sensibilidade, do cuidado, da escuta e de tudo que... das qualidades da energia feminina, né? Então, esse equilíbrio eu acho que é o dourado caminho do meio, e é onde a gente consegue a melhor performance, que é de ter os dois lados, tanto do feminino e do masculino, bem desenvolvidos dentro, né, de cada ser humano, assim. E é um processo de desenvolvimento humano, como você fala. E é um processo, como tu falou, de busca pelo equilíbrio. Porque eu acredito muito que o equilíbrio é uma utopia. Então, a pessoa ela acha que, eu não tô vivendo equilíbrio, tá tudo errado na minha vida. Cara, não. Eu acredito que em determinados momentos a gente vai puxar mais uma área, mais outra, mais outra, mais outra. Como tu disse, né? Eu sou mãe. Agora eu vou ter que desenvolver mais esse lado, né? Nem sempre eu vou ser mãe agora. Como é que eu vou ser a melhor, maior, incrível profissional? Cara, às vezes eu vou ter que abrir um pouco mão desse lado pra cuidar desse, daí depois eu abro um pouco aqui, cuido desse. E a gente vai buscando equilíbrio. Eu acho que isso é o saudável. Eu buscar pelo equilíbrio, mas não me frustrar por não estar em equilíbrio. Senão eu acabo vivendo em frustração. Putz, olha só, agora meu relacionamento tá tal, porque minha empresa... Não, é uma fase. Essa fase eu preciso me dedicar aqui, e aí ele vai entender, e aí depois eu vou migrar. Então, acho que é isso, assim, é entender essa busca pelo equilíbrio. Entender e não a utopia do equilíbrio, né? Senão Exato. eu fico frustrada. É impossível. Se a gente olhar pra nossa história, se tu olhar pra tua história, né? Houve momentos em que tu esteve mais ligada, talvez, com teu cuidado físico, academia, treino e tal. Outro momento, relacionamento, outro momento, trabalho, né? Às vezes parece tudo em equilíbrio, depois em alguma área precisa de mais atenção, e é assim. E é assim que a vida funciona. E é assim que a vida funciona. Movimento o tempo todo. E é isso. Muito legal te conhecer mais, Cal. Fiquei bem feliz mesmo de você estar aqui. Não sei se tens mais alguma coisa aí pra contar. Agora eu quero te perguntar uma coisa que eu até tava esquecendo. O que não pode faltar dentro da tua geladeira que você acredita que é importante? E que você diria assim, cara, se eu pudesse influenciar uma pessoa a ter sempre dentro da sua geladeira tal coisa, acho que seria isso. Meu Deus. Pensa aí. É muita responsabilidade pra mim, porque a minha geladeira não pode mudar, entendeu? O que nunca falta na minha geladeira, mas eu não sei se é o que não pode faltar na geladeira do outro, é morango. O João Vitor é viciado em morango, eu amo morango. Ovo e água. São essas 3 coisas que sempre tem na nossa geladeira. Ovo, água e morango. Olha legal, só. Legal. Cara, ovo é altos alimentos, né? Sim. Ovo cozido, ovo frito, ovo mexido. Eu sempre falo uma analogia que é um pouco até assim, mas é verdade. Que o ovo é óvulo e placenta. Então, ele tem muitos nutrientes dali, porque dali sai um ser completo. É verdade. Então, tem muitos aminoácidos, é um alimento muito completo, realmente. Legal. E ovo dá pra fazer com tudo. Aí você faz com banana, aí você faz muita coisa dá pra fazer com ovo. Então, o ovo sempre tem que ter na minha geladeira. Perfeito. Hidratação, né? Eu acho que hidratação é uma coisa muito importante. A única, na verdade, eu não sou do suco, eu não sou da bebida, água, eu tomo muita água. Eu não tomo refrigerante faz 20 anos, esse ano faz 20 anos que eu não tomo refrigerante. Então, água é... muita água. Muito legal. Você falou do refrigerante, né? Cara, eu não tomo refrigerante desde criança. Eu nem sabia que eu ia ser nutricionista, eu já não tomava refrigerante. Porque eu lembro que a minha avó, ela colocou um osso de galinha dentro da Coca-Cola, assim, ó, na minha frente. E eu fiquei assim... E aquilo te chocou. É isso que acontece comigo, dentro de mim. Eu nunca mais quis tomar. E tu sabe, quando eu era criança, eu morava em Chapecó. E aí lá... Olha só isso, quando a gente era criança, lá tem muito negócio de suíno, galinha... Aviário. Isso. E você diz pra abate? Assim? Pra abate. Como é que é o nome, gente? Meu pai. Aviário de suíno enfim, matadouro, né? Isso. E aí, eu não sei porquê, eles levaram a gente, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, pra ver como é que funcionava pra fazer salsicha e linguiça. E eles levaram a gente num lugar desse... E a gente viu tudo, tipo assim, eles pegando o porquinho, matando o porquinho, não sei o que, carneando o porquinho e tal, até o porquinho virar... E eles gritam bastante. Até o porquinho virar a salsicha e a linguiça lá dentro do pacote. Isso era o quê? Um passeio da escola? Era um passeio da escola, guria. Oh, meu Deus! Eu tento entender até hoje o que tinha na cabeça deles.
de colocarem as crianças Fazer as ali. crianças todas se tornarem vegetarianas, no mínimo. Mas, Já pensou, tipo, não. mas não quero eu comer esse povo. nunca comi linguiça na minha vida. E salsicha, desde aquele dia eu não como. Tipo, eu posso no cachorro-quente, mas eu não vou botar salsicha. Por conta disso, tipo, um forte impacto emocional. Algo muito sério, tipo, algo que me impactou profundamente, eu vi. E deu ali, pum, mudou uma chave. Como se, né, mudou uma chave na minha cabeça. Isso aqui eu não como. Pra Isso te aqui eu ver não como como. ver o funcionamento de algo, a origem de algo, pode mudar mais do que só apresentar algo pronto. Quando eu te falei que eu vi aqueles documentários no Netflix, teve um que falava muito sobre carne vermelha. E aí falava, né? Mostrava o que a carne vermelha fazia dentro do organismo. E aí se transformava em açúcar e tal. E mostrava tudo que acontecia. Eu fiquei 1 ano e pouco sem comer carne vermelha por conta do que eu vi ali também. Porque toda vez que eu via carne, eu lembrava daquela imagem. Então o conhecimento, ele liberta, assim, né? Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente aprende, mais a gente tá liberto dos padrões que a gente vive até hoje. Porque imagina que o que eu sei, o que eu sabia até hoje é isso aqui. Aí eu leio um livro, aí eu assisto um documentário, daí eu falo com a Ari, daí eu conheço outra pessoa, daí eu vejo outra. Cara, eu vou ampliando. Antes eu tinha essas possibilidades, agora eu tenho todas essas. Né? E daí liberta o teu poder de escolha. Porque O mesmo poder que de você escolha. não tenha ficado sem comer carne 1 ano e depois você voltou, toda vez que você comer, você vai comer com mais parcimônia. Conscientemente. Não vou comer todo dia, Isso. vou comer 3 vezes na semana, tá legal. Exato. Então você consegue escolher conscientemente, né? Exatamente. É exatamente isso que faz o conhecimento. Esse é o caminho, né, Esse é o Cal? caminho. Esse é o caminho. Pô, muito Muito obrigada bom. mesmo. Fiquei muito feliz pela tua presença aqui. Obrigada pelo convite, desejo vida longa, desejo sucesso, que cresça, que tu possa chegar a muito mais pessoas para que a gente veja mais mulheres disponíveis, saudáveis, performando aí melhores para os seus filhos, maridos, empresas. Eu acho que esse é o caminho. Tá fazendo a sua parte muito bem. Show. Eu agradeço muito. Obrigada. E vamos lá, né? Quem sabe em breve aí um outro episódio. Show. Na segunda temporada do Geladeira. Vamos começar mais. Papo Boa. não falta. Não falta. Né? Obrigada, É isso Ari. aí, obrigada, Cal. Então quem quiser assistir esse episódio, né? A gente vai estar disponível no YouTube, no Spotify, nas plataformas de streaming. Sigam o Geladeira Podcast no Instagram. Quem quiser me seguir também é Nutri Ariela Dutra. E Cal, fala tuas redes sociais aí pra quem quiser te seguir também. O meu Insta é @Cal, CAU Ferronato. E o Instagram do WTW é w2w.clube. Show. É isso aí. É isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima.